Domingo, dia 1º de abril, na reunião das primícias para os comprometidos com Deus, Santa Ceia do Senhor e consagração dos dizimistas. Bispa Cléo Ribeiro Rossafa realizará 2 reuniões, às 9 e às 18 horas. Ministério Mudança de Vida. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga aí o bibo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Sente-se, por gentileza. E eu peço que pegue a sua Bíblia, por favor, e abra em Ruth, no capítulo 1. Eu creio que seja bom ler o capítulo todo e o primeiro versículo do capítulo 2. Então vamos fazer isto. Ruth 1. Se você tiver uma Bíblia como a minha, que é a NVI, está na página 416. Ruth 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também. Malom e Quilion e Noemi. Morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem à casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês. Como vocês foram leais com os falecidos e comigo, o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto. E lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Diz, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum. Minhas filhas, de jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu:
Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém, ali. Chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Se eu ler só esse versículo aqui, contasse o resto, já subiríamos bastante. 2:1. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico, influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ok, tem ainda assunto aí, mas vamos mais uma vez acompanhar essa história. Buscando de Deus bastante entendimento. Não é incomum, pelo contrário. Lamentavelmente é bem assim que muitas pessoas agem. Quando elas entram num período de crise, de luta, num momento difícil, imediatamente, na cabeça de muitas pessoas, o pensamento que vem é de fugir. É de transformar as pedras em pães, é de criar seus próprios meios, é de fugir do problema e resolver a sua própria maneira. Foi exatamente isso que aconteceu. Israel, quem era o Deus de Israel? O Deus vivo? Mas Israel entrou num tempo de crise. Num tempo de fome, de escassez. E quando isso aconteceu, imediatamente, Elimeleque com sua família decidiram partir. Algumas pessoas são assim, quando o barco parece que vai afundar, eu estou pulando. Quando o problema aparece, eu quero fugir. Entrei num período de crise, eu quero fugir para outro lugar, vou resolver ao meu modo. Quantas pessoas que, quando entram em crise, entram num problema, já começam a fazer planos negativos, imediatamente já começam a planejar o pior. A planejar o pior. E como nossas palavras têm poder, e se você começa a falar sobre um assunto, aquilo vai criando vida. É aquilo aquilo vai gerando uma situação ainda pior. Então a pessoa entra na crise, ao invés de ela fazer igual o Boaz, as mulheres aqui que ficaram alvoroçadas quando viram Noemi chegando. Porque todo esse pessoal aqui ficaram. E a Bíblia não diz que eles estavam destruídos. Ao contrário.
Noemi, lá em Moabe, ficou sabendo que o Senhor estava abençoando o povo. Lá em Moabe. E quando ela chegou no início da colheita da cevada. Então, peraí, se já estava começando a colheita, significa que aquele pessoal ficou lá e insistiu. Aquele pessoal continuou insistindo e plantando. Chegou a hora de colher. No entanto, Noemi, quando chegou, não tinha nada para colher, enquanto tinha todo mundo estava se preparando para colher. Noemi, como ela mesmo disse, ruim estava agora. Porque ela disse, quando eu saí de mãos cheias, bom, para ela estava ruim. Estava em crise, mas estava na terra dela e sob a bênção do Senhor. Mas quando decidiram criar seus próprios meios de saída, arruinaram com suas vidas. Aí sim ela viu o que era crise, o que era problema, quando ela saiu da direção. Quando ela foi para Moabe e ficou lá 10 anos insistindo numa coisa que já, certamente, de início, ela já viu que não estava certo, porque logo Elimeleque morreu. Pois ela esperou os filhos morrerem. A Bíblia não diz que ela conquistou nada, que ela tinha alguma coisa, nada. Nada. Ela voltou de mãos vazias. Porque é exatamente isso que acontece na vida de quem sai procurando solucionar seus problemas ao seu próprio pensamento, meio, ideia. Não depende de Deus, não decide esperar, mas ao contrário, fugir. Fugir. Toda pessoa precipitada pega problema com as mãos. E assim tem sido. Não são poucas as pessoas que hoje estão com graves problemas por causa de decisão precipitada. E para aqueles que já estavam pensando em fugir, em resolver o seu próprio modo, por favor, Deus está lhe alertando. Essa palavra não está sendo trazida novamente por acaso. Todo mundo entra num problema. Todo mundo entra em problema. Se você não aprender a lidar com as crises e plantar no tempo da crise, tem gente que não planta quando está com problema. Ele para a vida dele por causa de uma situação. Infelizmente, nós encontramos de muitas pessoas que quando entram num problema, numa situação, num tempo de crise, elas param. Elas param de plantar, elas param de lutar, elas param de perseverar, param de manifestar a fé, se entregam ao desânimo, à chateação da vida. As coisas, os problemas começam a chegar, começam a se entregar aquilo, a se chatear. É muito fácil as coisas perderem o brilho na vida da gente. Facilmente o diabo consegue matar, se você não vigiar. O diabo mata, ofusca tudo. Até o que estava bom ele consegue ofuscar. Tudo. De repente, uma pessoa, quando ela entra numa situação, ela começa ela não enxerga mais nada. Noemi se deu conta que, com toda a crise, ela ainda, na terra dela, esperando por Deus, ali em Deus, ela estava abençoada. Mas quando ela saiu, aí sim ela viu. Então, quando você entra num problema, infelizmente, exatamente isso que acontece. O diabo começa a te bombardear com os pensamentos de desânimo um atrás do outro.
E se você vai alimentando isso, você vai olhar ao seu redor e ainda que você tenha muita coisa boa, você não vai enxergar. Você começa a não enxergar mais nada. Porque aquele problema, você vai agigantando, você vai permitindo que ele cresça. E de repente, só existe aquele problema e nada mais você consegue ver de bom. E aí é onde a pessoa começa a tomar decisões erradas, a fugir, ela desanima. E é onde muitos fazem besteira com a vida, jogam um relacionamento que podia ter dado certo porque não consegue plantar e esperar, jogam um bom emprego fora porque não consegue superar as crises daquele momento, desistem de algo, de um projeto, de algo que estavam realizando, porque se encontram uma dificuldade, um obstáculo. Muitos fazem isso. E obstáculos nós encontramos vários. E não poucos. E se você não aprende a reagir e fazer como o restante aqui, ó, o Boaz estava rico e influente. E ele não passou pela crise? Passou. Não entrou num tempo de fome também? Entrou. Mas está aqui, estava rico e influente. Por quê? Porque certamente ficou ali, esperou por Deus, continuou insistindo na terra dele, plantando, e está aqui, ó. Como é que uma pessoa num tempo de crise não sofre com ela? Claro que sofre. Mas se você resiste firme, você não fracassa. O problema é que as pessoas nesse momento não resistem. Aí o que acontece? Tudo começa a pesar. Por causa daquele problema, ela começa a permitir que o mal pese tudo. Tudo começa a ficar pesado. Aí ela ouve coisas, ela se chateia, ela vê coisas chateia, ela começa a permitir que o diabo mate a fé dela e deixa ela incrédula em relação às coisas, ela começa a ficar revoltada e aí vai alimentando. Ela vai cedendo a muitas coisas que são prejudiciais, que vão roubar e derrotá-la. E Deus não tem trabalhado para você ser derrotado, nem derrotada. Deus não tem trabalhado para isso. Deus tem trabalhado para te levar à vitória. Exatamente isso. Acontece que Deus faz as coisas na vida da gente, o diabo está sempre tentando mostrar que aquilo foi mal feito. Mas não é verdade. O diabo quer sempre te convencer que Deus não vai te socorrer, não vai agir. Que você está buscando e nada está acontecendo. E é aquilo que nós falávamos na segunda, para mim é mais difícil, tudo é tão complicado, mas que luta, e aquilo. Você tem que vencer tudo isso. E eu sei que quando nós estamos vivendo um tempo de crise, até quando ouvimos isso, você tem que vencer, pode irritar. Tem gente que chega a um ponto que ele já se irrita com tudo. Ele já está com... O problema está deixando ele tão pilhado, tão estressado, que ele já começa a se incomodar e se chatear com tudo, mas não tem outra saída. Não tem. Se você não permanecer plantando em Deus e permanecer no seu lugar plantando em Deus, você vai fracassar. A Noemi com a família foram fugir do problema. Eles fugiram. E pegaram muito mais problema. Aliás, aí ela passou a ter problemas. De verdade.
Porque aí ela se deu conta que mesmo lá no tempo, lá na terra dela, passando por crise, ela estava bem. Por quê? Porque Deus estava cuidando. Ela estava bem. Mas ela não teve nenhum resultado fugindo. Você não vai ter nenhuma vitória fugindo, planejando pior, fazendo planos de perdas e começar já a permitir que o capeta coloque na sua cabeça, bom, nada vai acontecer nessa área, é melhor eu começar a abrir mão disso, eu resolver dessa maneira. Peraí, que Deus você pensa que serve? Que Deus você pensa que serve? Às vezes tem gente que age como se Deus fosse um deusinho que alguém fabricou no fundo do quintal, um fracotinho que alguém precisa fazer alguma coisa, um andor para levá-lo e acender uma vela para iluminá-lo. E um Deus que não fala, não vê, não anda, não faz nada sozinho. Tem gente que ainda age e reage como se ele não buscasse o Deus vivo. Um Deus que operou durante toda a história, ele sempre operou grandemente. Ele sempre agiu e socorreu os seus. Ele nunca deixou os seus desamparados. Nunca. Nunca. Então, às vezes a pessoa, ela está buscando, ela jejua, ela oferta, ela está lutando em Deus e de repente vem uma situação. Pronto, é como se fosse o fim. É como se ela naquele momento, ela permite que o diabo coloque tantas coisas e ela começa a ignorar. Peraí, se eu planto em Deus, eu vou colher. Você acha que até hoje, uma pessoa que tem plantado em Deus vai deixar de colher? Deus vai simplesmente abandoná-la? Isso é impossível, minha gente. Isso é impossível. A Noemi agiu assim. Bom, a terra entrou em crise, então agora nós seremos desamparados. Vamos fugir para um outro lugar. Deus não espera esse tipo de pensamento de você. Oh, eu entrei num problema, agora o melhor é eu fugir, é melhor eu mudar isso, é melhor eu mudar aquilo. Não, sabe o que Deus espera de você? É melhor você, nesse tempo de crise, continuar plantando e plantando e plantando, que você vai colher. Vai colher o que já plantou e vai colher o que continuar plantando. É exatamente isso que Deus espera, porque em 10 anos a Noemi não conquistou nada, mas perdeu o que tinha, até a família. Enquanto os outros ficaram lá, plantando, resistindo firme na crise, quando ela chegou, o parente do marido, que já tinha morrido há muitos anos, estava rico, estava influente. As mulheres que estavam lá, estavam todo o povo abençoado. Por quê? Era tempo de colher. E por que tinham para colher? Porque tinham plantado, porque você não colhe se não plantar. E se esse povo tinha para colher, é porque durante todo o tempo que Noemi passou fugindo do problema, eles passaram esperando em Deus e plantando em Deus. Aí quando ela voltou derrotadíssima, e eles estavam abençoadíssimos. Porque é exatamente isso que acontece na vida de quem não foge, na vida de quem resiste. É exatamente isso. Na vida de quem decide permanecer e perseverar. Você quer uma vida abençoada? Quantas vezes falamos sobre isso? Pague o preço pelo que você quer. Resista firme. Ah, bispo, é que é muito desanimador. Tem muita coisa na vida que é desanimador. Mas e daí? Não vai te ajudar a fugir. Nem parar de plantar.
Tudo bem, há dias que estamos mais chateados e pode cansar aquela situação, mas aí o que você faz? Você alimenta tudo aquilo que só vai te prejudicar ou vai buscar força e não, eu vou reagir. Eu vou reagir, vou continuar insistindo. Eu não sirvo um Deus morto, ele vai me honrar. Está aqui, ó. Tanto é que quando ela voltou, Deus, o Deus vivo, já tinha socorrido o povo. Mas por quê? Porque esse povo não fez igual a ela. Igual ela fez. Eles fizeram diferente. Enquanto ela fugiu, eles ficaram. Enquanto ela ficou insistindo, dando murros em ponta de faca numa terra estranha, eles ficaram plantando. E quando ela voltou no fundo do poço, ela pôde contemplar o povo colhendo. E certamente em abundância, porque você continua lendo, você vê que havia abundância. Porque quem permanece em Deus, colhe em abundância. Então, se você tem plantado, o que você tem para colher é coisa boa, não é coisa ruim, ainda que o diabo tente mostrar o contrário. Você tem plantado em Deus, vai colher coisa grande em Deus. E o que Deus espera de você nesse momento, se você está num momento de crise? Que continue plantando. Fidelidade, temor, agindo a tua fé, colocando em prática seus projetos, seus sonhos, insistindo, seguindo em frente. Olha como é que ela e a Ruth chegaram. Chegaram em Belém no início da colheita da cevada. Isso significa que eles já tinham plantado, aquilo já tinha crescido, se desenvolvido, agora era hora de colher e desfrutar. Mas enquanto esse povo esperava por Deus e plantava em Deus, ela insistia numa coisa falida. Deus quer que todo mundo entenda isso. Não tem como dar errado. Isso é impossível. Deus não falha. Ele sempre socorre os seus. E se uma pessoa insiste em perseverar em Deus, o resultado dela é sempre mais do que ela poderia imaginar e esperar. É exatamente isso. Então, de mãos cheias, depois ela se deu conta que de mãos cheias, mesmo estando num período de crise, ela era muito abençoada. Mesmo que você esteja vivendo um momento de crise, você é muito abençoado e pode ter certeza disso. E se você perseverar plantando, insistindo em Deus, você vai ter uma colheita do que já tem plantado e do que continuar plantando. Ela teve notícia lá que Deus tinha abençoado, como muitas pessoas que desistiram estão tendo notícia que aqueles que têm perseverado estão sendo abençoados. Quantos que estão tendo notícia através de testemunhos e etc. Olha lá, está vendo o fulano que perseverou? Olha a benção dele. Olha a vitória. Isso eu tenho muitos testemunhos de gente que chegou junto na igreja. Pessoas chegaram juntas, uma perseverou, outra desistiu. A que desistiu só recebia notícia das vitórias do outro, que resistiu firme. Porque é exatamente isso. Ela ficou sabendo lá, a notícia boa correu. Chegou lá em Moabe, longe. Noemi, o Senhor já socorreu o povo. Os que ficaram estão lá, abençoados e muito bem cuidados. E ela, sem família, na miséria, sozinha, viúva. Mas você vê que tem gente que infelizmente, além de tomar a decisão errada, fica insistindo para fazê-la vingar. Mas você vê que não vinga. Não vinga.
ginga. O que deu certo? Perseverar em Israel, quer dizer, perseverar em Deus plantando. É isso que funciona. Aí, ela decidiu voltar. Que é a atitude mais inteligente de uma pessoa, quando ela tomou uma atitude errada na vida, ela fez besteira, é voltar. Você já fez? Então não fique insistindo nisso mais e nem chorando leite derramado. Agora volta. Volta para o lugar de onde você nunca devia ter saído. E aí ela decidiu voltar. Com as 2 noras. Mandou as noras voltarem para a família delas, etc. Choraram. A órfã chorou, mas de repente, não vou voltar mesmo. Porque tem gente que é assim. Pouca coisa já faz ele mudar de ideia. A órfã e a Ruth saíram para ir com ela. Quando ela disse, é melhor vocês voltarem, porque eu não vou ter mais filhos mesmo para casar com vocês, eu não tenho mais o que fazer mesmo, e etc. Então, a órfã chorou um pouquinho, mas em 2 tempos já mudou de ideia. Porque tem gente que, infelizmente, basta uma pressãozinha, ele muda de ideia. Ele acaba de ouvir a palavra aqui, de repente ele chega em casa, ele ouve uma coisa, ele já muda de ideia, ele liga a TV, vê uma coisa, já muda de ideia. Infelizmente é assim. Tem gente que está sempre retrocedendo. Toma uma decisão hoje, amanhã já está mudando de ideia. Ele não está firmado em Deus. Já a Ruth é aquele tipo de, aquele exemplo que Deus espera que a gente siga. É aquele tipo de pessoa que sempre segue em frente. Noemi significava, assim, ficar com algo, resistir a algo que parecia perdido. Eu vou ficar com a viúva, velha, não tem mais nada, o que ela pode me oferecer? Então, às vezes, a gente se encontra em situação assim. Mas eu vou resistir nisso, meu pai. Insistir nisso aqui. Mas é o que Deus espera. Que você persista, você persevere. Que você não retroceda. A órfã voltou. A Noemi tinha fugido. A Ruth foi a única que seguiu em frente. A única. A única que foi até o fim. Que tomou uma decisão na vida dela e ela disse, não adianta insistir comigo, eu não vou mudar de ideia. Eu gosto disso, eu gosto de gente assim. Eu penso que é exatamente assim que a gente tem que agir na vida. Você toma uma decisão em Deus. Estou falando de decisão em Deus, não em decisão estúpida. Porque a melhor atitude que a Noemi tinha que fazer era voltar mesmo. Estou falando da Ruth, aquela pessoa que não fugiu, não mudou de ideia porque insistiram. Ninguém fez a cabeça dela. É aquele tipo de pessoa que sabe o que quer para a vida, sabe para que direção seguir. Ela entende o que ela deve fazer. Peraí, eu tenho que seguir e é nessa direção. E ainda que isso pareça perdido, eu vou insistir. Eu não vou retroceder. E a Ruth teve um fim maravilhoso. Maravilhoso. Nós já falamos outras vezes dessa história. E essa mulher casou-se muito bem, casou-se com Boaz. E teve uma vida abençoada. Rica, abençoada, bem-sucedida, amparada, teve filho. E faz parte uma estrangeira faz parte da genealogia de Jesus. É inacreditável a mudança de vida dessa mulher. Parecia que estava tudo perdido e Deus mudou. Mudou o quadro dela de desamparo
para uma mulher bem amparada. A vida sentimental dela, ela era uma mulher viúva, solitária, não sabia o que ia fazer. Deus preparou, não um homem qualquer, mas um bom homem, um homem estruturado. Deus organizou a vida dela, sentimental, a vida espiritual, porque ela passou a buscar o Deus vivo. Então ela cresceu espiritualmente. Ela teve a vida dela sentimental mudada. A vida financeira que ela estava miserável. Faltava comida. Miserável. E Deus mudou. Deus mudou a condição dessa mulher em toda, sabe aquela mudança de vida? Que você olha, não falta nada, Deus mudou em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, quando ela seguiu Noemi, foi uma bênção para a vida dela. Ainda que Noemi não pudesse fazer nada, mas aquela atitude de ir para a terra de Noemi e buscar o Deus de Noemi. Ainda que Noemi não fosse um bom exemplo, mas o Deus de Noemi era. O Deus dela era. Então você vê que são coisas impressionantes que a gente vê quando o ser humano decide abrir a cabeça para a direção certa, para o entendimento. Noemi pode até ter tomado uma atitude errada, etc. e tal, mas o Deus dela, certamente, isso aqui é muito mais amplo. Ela diz, o teu Deus vai ser o meu Deus. Eu penso que é exatamente isso. O teu Deus será o meu Deus. E quando ela abraçou o Deus da Noemi, ela seguiu para aquela direção. A vida dela foi transformada. E, consequentemente, a vida de Noemi também. Que teve um fim maravilhoso. A mulher que ia morrer desamparada não morreu. Foi amparada. Então parece que às vezes na vida você vê que mesmo ela tendo tomado uma atitude errada, quando ela voltou e se posicionou, você vê que as coisas são mudadas, porque Deus não muda. Deus não muda. Deus é um Deus amoroso. E quando você se volta para Ele, quando você persevera nele, quando você toma a atitude certa nele, não tem fracasso. Não tem. Então não adianta se amargar, não adianta. Você ver que a Noemi estava uma mulher amarga. Mas por que ela estava amarga? Porque ela tomou atitudes erradas e essas atitudes trouxeram para ela sofrimento. E às vezes quando a pessoa toma uma atitude errada e aí ela começa a colher aquilo, ela fica revoltada. Mas foi o que ela plantou. Então não adianta se revoltar, não adianta, o Senhor se virou contra mim, o Senhor está contra mim, o Senhor me trouxe mal, o Senhor, isso não adianta falar isso não vai te ajudar, isso não ajuda a mim, não ajuda você, não ajuda ninguém. Não adianta. Às vezes a gente encontra pessoas que elas só sabem dizer isso. A pessoa faz uma escolha errada, quando ela devia estar buscando a Deus, ela não busca. Quando ela devia estar se esforçando em Deus, ela não se esforça. Quando ela devia estar obedecendo e perseverando em Deus, ela não persevera. Ela devia estar prestando atenção no que Deus está falando com ela e resistindo firme. Às vezes ela não resiste. Aí, vem as consequências. Aí ela começa, porque Deus me trouxe mal, é porque o Senhor pesou sobre mim, é porque não me chame Noemi, me chame Mara, porque eu estou amarga mesmo, porque eu estou revoltada, eu estou com raiva do mundo, da vida, eu estou com raiva de Deus, porque Deus podia ter feito, não fez, porque Deus isso e aquilo, mas Deus não mandou ela ir para Moabe. Deus não mandou ela ir para Moabe. Às vezes a pessoa sabe que o problema dela é espiritual, ela fica tentando de forma natural. Ela fica insistindo de forma natural. Aí as coisas dão errado. Ela fica amarga. E revoltada. E culpa a Deus. Não.
Não é isso que Deus espera. Não adianta. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia se amargar, falar besteira. Desabafo é um perigo, então cuidado com ele. Melhor fechar a boca. Não fuja do seu lugar, não saia do seu lugar para Moab, porque isso não vai trazer um bom resultado. Não fique insistindo de forma natural se o problema é espiritual. Se é espiritual, luta de forma espiritual. Luta e luta. Às vezes a palavra lutar pode irritar. Quando a pessoa está amarga, está revoltada, mas você tem que ouvir isso. É exatamente isso. Não adianta a gente se irritar. Tem que resistir. O povo, quem resistiu está aqui. A Noemi, quando chegou, encontrou o povo feliz, tudo colhendo. Mas por quê? Porque enquanto ela fugia e se amargava, e insistia num projeto falido, eles estavam persistindo, insistindo, perseverando, plantando em Deus. Exatamente isso que Deus espera que entre na tua mente, no teu espírito. E para eu complementar isso aqui e unir, eu vou aqui para Eclesiastes 11. E essa palavra quando uma pessoa pega e coloca realmente ela em prática, em ação, logo ela começa a ver seus resultados. Porque ela vai colher. Isso é certo. Eclesiastes 11, atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Quer dizer, planta. Lança a tua semente. Lança a tua semente, porque você vai ter o retorno disso. 4. Quem fica observando o vento não plantará. Quem fica olhando para as nuvens não colherá. Fica olhando para o problema. Quantas vezes eu vejo gente parando a vida por causa de um problema? Quantas? Em nome de Jesus. Deus não espera que você proceda assim. Agora, por causa desse problema, seja familiar, seja na saúde, seja financeiro, nada pode ser motivo para você parar a sua vida. Segunda-feira Deus falava exatamente isso. Continue marchando, continue seguindo. Ainda que pareça que o faraó está encostando em você, ele não vai encostar. Ele não vai te pegar. E aquele problema que a gente não quer mais ver, às vezes ele aparece de novo. Mas é para ser derrotado. E se Deus está te garantindo isso, não é outra coisa que vai acontecer. Quem fica observando o vento não vai plantar. Você fica observando o vento? Você fica ouvindo isso, ladainha, isso, aquilo outro para agir? Você não vai prosperar. Porque você não vai plantar. Se você plantar, você não vai ter para colher. Quem fica olhando para as nuvens não vai colher. Tem gente que devia estar plantando, tem gente que já devia estar colhendo. Mas por quê? Fica ali, parado, olhando para o que não devia, se envolvendo com o que não devia, ele para a vida. Deus espera que você tenha uma boa atitude diante das batalhas. Que a tua vida continue. E hoje eu ainda falava isso para os pastores e tenho falado isso e vou dizer uma coisa que parece tão simples, mas é difícil para danar. Falar fica até romântico. Mas eu sei que na prática é desafiador para danar.
viva um dia de cada vez. Aprenda a viver um dia de cada vez. Não adianta você ficar dizendo, mas meu Deus, e amanhã, meu Deus, mas meu Deus, você tem hoje, planta tudo que tem que plantar hoje, age e faça tudo que tem que fazer hoje, e confia que Deus cuidará de você amanhã. Viva um dia de cada vez. Não comece a fazer planos negativos, de retrocesso, de perdas, de entrega, porque não é isso que Deus espera. Se Deus tem colocado coisas boas na tua vida, Ele não tem colocado para você dar passos para trás. É ano de voar alto como a águia. A ideia não é você retroceder, é você avançar. Se Deus te experimenta para isso, passa. Passa. Ninguém fica no deserto para sempre. A gente entra, mas a gente sai. Você não vai ficar para sempre numa situação. Você já saiu de outras antes, não vai sair dessa agora? Claro que vai. Isso é certo. Assim como você não conhece o caminho do vento, ninguém sabe. Ninguém pode dizer para onde o vento está indo. Nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher. Também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Talvez às vezes, eu já falei isso antes. As pessoas ficam, você tem que entender a vontade de Deus para você. Mas não adianta ficar aí tentando entender, esse problema, meu Deus, eu preciso entender isso, meu Deus, esse problema. Isso não adianta. Você não sabe, não entende aqui, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Você não sabe o que Deus está planejando para você, mas você deve saber que não é coisa ruim. Se você tem plantado no Senhor, é para colher coisas boas. Quem ficou lá em Israel, esperando pelo socorro do Senhor e plantando, quando Noemi chegou derrotada, encontrou o povo abençoado. No entanto, ela que fugiu não estava. Plante de manhã sua semente, mesmo ao entardecer, não dê suas mãos ficarem à toa. Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Quer dizer, eu vejo a Bíblia dizendo, insista, de manhã, de tarde e de noite, vamos, bata, e busque, e não pare, e insiste, e continue. Continue, porque você vai colher. Você vai colher. Você não sabe qual produzirá. Talvez a Bíblia está dizendo que pode produzir as duas. Quantas vezes eu vejo gente que de repente não tinha nenhuma porta aberta, de repente tem para escolher. Aonde ele semeou, ele pode colher em vários lugares que semeou. Quantas coisas que a gente acompanha, mas isso é na vida de quem continua, com a cabeça erguida, falando de vitória e não de problema e não de derrota, e não é agora, né? Agora, né? Agora eu tenho que me preparar. Preparar para quê? Porque preparar para quê, filho? Não vai preparar para coisa ruim, coisa nenhuma. Nada disso. É um tal de se preparar para o pior, e se preparar para o pior, e se preparar para o pior. Não é essa a ideia, não é isso que Deus espera, não é a postura que Ele espera de nós. Ele espera que eu me posicione dentro da vontade dEle, e continue insistindo naquilo que eu quero, e Ele vai cuidar de mim.
O mundo está um caos? O mundo está um caos. Tem previsão de melhora para o mundo? Não, mas para mim tem. Para você tem. Para quem está plantando em Deus tem. Para quem está longe de Deus, não. Mas para quem está plantando em Deus, sim. Entende a diferença? Então, para quem está longe de Deus, não tem previsão de coisa boa mesmo. Mas para quem está plantando em Deus, a Noemi não tinha como ter previsão de coisa boa. Ela estava em Moabe, ela não estava em Israel. Isso significa o quê? Ela estava fora da direção de Deus, ela não estava dentro da direção. Ela não estava no lugar. Ela não estava plantando em Deus, o restante estava, os que ficaram. Então, para eles, chegou o tempo da vitória. Para ela, enquanto ela não voltou e começou a plantar uma outra atitude, ela não teve um bom fim. Está entendendo? Não? Então é isso. Leva isso para a tua vida e coloca em prática. Deus te deu cabeça para pensar. E já que você tem que pensar, e eu também, vamos pensar no melhor. Não vai pensar no pior, porque isso não ajuda. E não é isso que vai te ajudar, vai fazer com que Deus se compadeça de você. Deus vai te abençoar através da tua fé e de uma boa atitude na hora da situação difícil, da crise. E mais, deserto todo mundo passa, todo mundo já passou, quem não passou vai passar um dia. Só que o povo, mesmo na rebeldia, Deus não os desamparou. Não faltou água, não faltou comida, não faltou roupa, não faltou sapato, não faltou nada. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. Teu refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. O Senhor é. Diz no Salmo 3:8 ou 4:8, não lembro. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz descansar em paz. Então, em paz deita, dorme, porque Deus jamais vai deixar de suprir todas as necessidades dos seus. É na saúde, é nas questões da família, é na questão financeira. Quem planta no Senhor, sempre colhe. Todos que ficaram esperando o socorro do Senhor, tinham para colher. Noemi que não tinha para colher. O Senhor socorreu os seus. Porque é exatamente isso que acontece. Quando uma pessoa decide ficar em Deus e não arredar o pé daquilo que ela sabe que é a direção certa, é o que ela tem que fazer. Às vezes não vamos ter vontade, mas eu bato muito nisso. Não espere ter vontade. Não adianta você ficar aí, é a hora que eu tiver vontade, a hora que eu sentir. A verdade é que não sentimos vontade de subjugar a carne. Você não tem que esperar sentir nada ou vontade disso ou daquilo. Você sabe que atitude tomar para vencer. Então toma. Ainda que não tenha vontade, se submeta ao que você sabe que Deus espera de você. No nome de Jesus. Se Deus nos dá essa palavra, porque Ele está dizendo, fica firme, porque plantando, vai chegar a hora de você colher a colheita da cevada. Planta de manhã e planta à tarde. Porque você não sabe qual que vai. O que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se até as duas serão igualmente boas.
Então continua. Firme, firme, firme. Porque Deus está te dando garantia de te abençoar, te socorrer, e não é com pouco não, é com muito. É com muito. Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no coração, por favor.